Muito boa tarde a todos, o meu nome é Marisa Santos e eu gostava de vos colocar já aqui uma questão para iniciarmos este momento de partilha de conhecimento e de experiência, que é: quantos de vós têm nas vossas casas aquelas fotografias perdidas no meio daquelas gavetas? Se vocês não têm, muito provavelmente os vossos pais ou avós terão. E muito provavelmente também já assistiram a algum filme em que os dois protagonistas estão muito apaixonados, mas depois acabam e geralmente há ali uma parte do filme em que há um close-up para um dos protagonistas que rasga uma fotografia, geralmente é a mulher. Nunca percebi muito bem porque é que é associado isso à mulher, mas a verdade é que estamos aqui perante um ato de destruição de memória, não só o ato da destruição do próprio elemento físico, que é a fotografia em papel, mas da memória também que ela registra e da identidade que fica aí congelada no tempo. E é exatamente sobre isso que eu vos venho aqui falar, não sobre a mulher que rasga a fotografia, mas sobre aquela fotografia vernacular, aquela fotografia que é feita sem aspirações, numa primeira instância, sem aspirações artísticas ou documentais, aquela fotografia que é feita por fotógrafos amadores, numa primeira realidade da fotografia, ainda no século XIX e inícios do século XX, por fotógrafos de estúdio ou fotógrafos ambulantes. É então uma fotografia que quer registar momentos íntimos de família, de amigos ou de grupos de pessoas, então sem nenhuma aspiração, numa primeira instância artística ou documental. Isto tudo para vos dizer o quê? Esse meu interesse pela fotografia vernacular culminou exatamente neste projeto Vestígios, Fotografia e Memória. E como é que começou esse projeto? Começou porque, da parte da minha avó materna, chegou-me um conjunto de fotografias de família. E eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer com elas, então perguntei-me por que não estudá-las. E eu trago-vos aqui este exemplo para vos explicar um bocadinho como é que eu cheguei então ao projeto que vos venho aqui hoje apresentar. Esta é uma fotografia de um momento de descontração de soldados na guerra colonial. E um desses soldados, este aqui do meio, é o meu tio, é um tio meu. E esta fotografia acaba por ser um documento, e é isso que eu depois transmiti ao longo das sessões. A fotografia vernacular é um documento que pode ser associado não só à história individual de uma determinada pessoa, mas também pode ser inserida numa macro-história de caráter coletivo. Podemos então entendê-la como um bem patrimonial, como uma fonte de conhecimento e como um documento passível de estudo. Esta imagem tem um percurso muito engraçado, porque ela foi tirada na Guiné entre 71 e 73, não se conseguiu datar com precisão, mas foi por entre estas datas. Foi tirada num dia de Natal, no dia da Consoada, e registra um acontecimento distinto daqueles que costumam ser transmitidos sobre a guerra colonial. Nós estamos aqui perante um momento de descontração, nós não estamos perante uma imagem de um coronel ou de um alto oficial ou de táticas em campo. Nós estamos perante jovens rapazes que apenas se querem divertir. Esta imagem foi enviada pelo meu tio à minha avó com uma carta. À época, o meu avô estava no Brasil e, para saber notícias do filho, a minha avó fez uma coisa bastante interessante, que foi, como ela pagava ao peso a carta e ficava-lhe caro colocar outro papel, ela utilizou o verso da fotografia para escrever a carta para o meu avô. E quando ele voltou do Brasil, trouxe esta imagem. Eu utilizei esta imagem muito nas minhas sessões para as crianças perceberem que não só o que nós vemos, mas também aquilo que pode surgir nestes documentos no seu verso, a história por trás destes documentos, podem-nos trazer importantes contributos para a história pessoal, mas também para a história coletiva.
E foi assim que surgiu este projeto. A partir do momento em que eu comecei a perceber a fotografia vernacular como um bem patrimonial, passível de comunicação, eu tinha que fazer isso mesmo, tinha que comunicá-lo. E foi assim que nasceu a ideia do Vestígios, Fotografia e Memória. E de facto consegue-se perceber essa pertinência, porque se entendemos a fotografia vernacular como um bem patrimonial, como um património que tem que ser transmitido, e como nos dizia Carlos Alberto Ferreira de Almeida, o património para o senhor ele tem que estar presente e vivo, ele tem que ter valores prospectivos e ele tem que ser também entendido pela comunidade. A comunidade tem que reconhecer o seu valor, porque só se valoriza e só se protege aquilo que se conhece. Foi a partir daqui que eu comecei então a criar o projeto. Este projeto tinha como principais objetivos fazer com que as crianças reconhecessem o valor patrimonial e histórico destes documentos, tentar incutir uma maior sensibilidade e também um sentido de pertença deles relativamente aos seus exemplares, os exemplares que eles tinham em casa, os seus arquivos pessoais, e para isso era necessária então a transmissão de questões específicas ligadas ao mundo da fotografia. O que é, para que serve, por quem e onde pode ser captada, como conservá-la. Dei também algumas achegas da história da fotografia, da evolução das máquinas e também sempre este paralelo entre o digital e o analógico. E partíamos sempre nas sessões daquilo que as crianças conheciam do presente, porque eu acredito que é mais fácil para idades mais jovens perceberem a partir daquilo que elas reconhecem, aquilo que é o dia-a-dia delas, e aí fazermos uma diacronia, mas ao contrário, para chegarmos então ao século XIX. Para isso, eu criei vários produtos de educação patrimonial, vários elementos que me ajudaram neste projeto, me ajudaram a dar a conhecer este mundo da fotografia vernacular e como conservá-la e como valorizá-la às crianças, nomeadamente uma música que eu fiz para as crianças, uma mascote, que é o Sr. Câmara, vários guias, 3 guias, uma sessão que é este PowerPoint para sensibilizações durante as atividades, quando havia uma parte mais expositiva, utilizava muito a imagem para falar por si. Criei também um blog, ele esteve ativo para efeitos de prova académica, eu fui colocando lá os materiais e também algumas notas relativamente às sessões. E depois tive então a implementação, Festival Aproxima-te, Fotografia no Lar, Quadra Fotográfica e Férias no Património em busca dos mistérios da fotografia. Eu realizei a implementação deste projeto na área Mundo Património, que é a área de educação patrimonial da empresa Spira, em Lisboa, em Campo de Ourique. Estas 3 fases de implementação foram realizadas dentro do espaço do Mundo Património Lab, então em Campo de Ourique, que é onde funciona a sede. Aqui a música. A música foi fundamental para a transmissão dos conceitos às crianças. Eu percebi que as crianças só absorviam a informação quando ela era repetida, e repetida de uma forma simples, mas sem ser simplista. Então, em parceria com o Carlos David, eu fiz a letra e juntos fizemos a melodia, para que fosse então quase um hino a este projeto que eu utilizava todos os dias. Eu utilizei todos os dias da implementação, principalmente nas férias do património. Foi essencial a transmissão através da música. Depois temos a mascote. A mascote é o Sr. Câmara. O nome da mascote foi dado pelas crianças. Não é mais do que uma câmara fotográfica animada, que ajudou ao longo das sessões, principalmente no que diz respeito aos exercícios que estavam contidos nos guias, ajudava as crianças de uma forma divertida, visual, a interagirem então com os objetos a serem analisados. Os guias. Fiz 3 guias, o primeiro com um clique,
que era direcionado a crianças entre os 3 e os 6 anos. Este guia era essencialmente com imagens, a imagem desconstruída, onde eles conseguiam aprender o que era uma composição, o que eram personagens, que tipos de fotografia que poderiam existir. No final, haviam desenhos dessas fotografias para as crianças pintarem. A tua objetiva era para crianças entre os 6 e os 10, já tinha textos, já tinha exercícios de escolha múltipla para assinalarem a resposta correta também, e temos também vestígios, memórias familiares, que não é mais do que um guia direcionado aos encarregados de educação, já com textos mais elaborados, mesmo assim com uma linguagem acessível, não uma linguagem muito académica. Consegui perceber que as crianças funcionam muito por cores, aquilo tem que lhes chamar a atenção para elas se interessarem, daí a utilização de uma cromática tão presente. Partimos das câmaras mais atuais para as primeiras experiências do mundo da fotografia. Este também é um exemplo de uma página do segundo guia, utilizava a imagem, mas já há texto também. Aqui eu criei 2 workshops, captar um instante e constrói a tua câmara. Captar um instante, basicamente era utilizada uma máquina Polaroid, em que era explicado às crianças a diferença entre o analógico e o digital e o instante que hoje existe. O tirar a fotografia e colocá-la nas redes sociais, mas que aqui nós também podemos ter a fotografia num instante, porque a fotografia é logo impressa. Os encarregados de educação assistiram a algumas destas ações e depois o Constrói a Tua Câmara, que não era mais do que a construção de uma câmara fotográfica a partir de uma caixa de cereais com materiais reciclados, que as crianças depois colocavam um lápis, encolavam papel e em casa podiam fazer a sua própria Polaroid, imprimindo fotografias da sua família e colando. E aqui tentei dar algumas noções sobre a evolução das câmaras e sempre esta comparação entre o analógico e o digital. Uma das questões que foi difícil contornar ao longo de todo este projeto foi a adaptação da linguagem, principalmente aqui. E aqui porquê? Porque nós estávamos num ambiente de festival, não sabíamos o que é que poderia, quem é que poderia aparecer, se eram crianças entre os 3, se eram crianças entre os 10, às vezes apareciam crianças ao mesmo tempo com idades bastante distintas, com uma maturação e uma capacidade de entendimento muito distinta, e aí o discurso tinha que ser constantemente adaptado a quem estava então à frente. Fotografia no Lab. Todos os dias, depois das aulas, o Mundo Património Lab recebe crianças como se fosse quase um centro de estudos. Eles fazem os trabalhos de casa e depois têm umas horas em que podem ter ateliês ligados ao património cultural ou então simplesmente brincar, porque também há que haver espaço para ser criança. E nós implementamos então, entre novembro e março, vários workshops nestes ateliês de património cultural. Nesses workshops acabamos por incentivar as crianças a criarem este kit de conservação, que mais não é do que papel de aguarela, porque é um papel acid free, e acaba por ser mais acessível do que o papel acid free para fotografia, específico para fotografia, um lápis, luvas de algodão, uma régua e um xizado. E a partir daqui eles criavam pacotes para proteção de fotografia e sempre com a utilização das luvas para perceberem que nós temos gordura nos dedos e que isso também é um fator de degradação para o suporte físico da fotografia. Aqui temos algumas imagens e também as imagens que correspondem aos ateliês referidos. Nós tentamos passar a transmissão dos conceitos anteriormente já ditos sobre o que é fotografia, um pouco da história, como conservar e de facto as crianças no final deste tempo entre novembro e março era notório que compreendiam a importância de preservação destes documentos e
tinham uma noção já de pertença para com os documentos que tinham em casa, e acabaram por trazer também os pais para o projeto e criar ali uma partilha entre o espaço do Monte Património Lab e o espaço de casa. A quarta fotográfica foi apenas uma sessão. Foi uma sessão direcionada a crianças do liceu, da Escola Francesa de Lisboa, e de facto foi bastante complicada esta sessão, muito devido àquilo que queríamos transmitir. Era um volume de informação tão grande que teve que se limar muito e filtrar muita coisa, e depois as crianças acabavam por ser irrequietas, porque quando estava a chegar a hora do almoço já tinham fome. Então toda esta gestão, esta logística tinha que ser feita e era no imediato. E tentar sempre captar-lhes a atenção o máximo possível, sem ser desagradável para elas estarem a ouvir a temática. Feiras no Património foram 2 semanas. Foi dividida de segunda à sexta, com ateliês de manhã e ateliês de tarde. Fizemos, e aqui a ajuda da técnica Margarida Carrilho, que é a responsável pelo espaço Mundo Património lá da Cepira, foi essencial. Porquê? Juntas acabamos por conseguir algumas parcerias, nomeadamente com visitas ao exterior, ao Museu Berardo, ao Arquivo Fotográfico de Lisboa, que foi importantíssimo, porque eu tenho uma coleção de câmaras fotográficas antigas que levei para as sessões, mas as crianças não podiam manuseá-las porque algumas delas ainda estão em bom estado para uso. E no Arquivo Fotográfico de Lisboa elas tinham as câmaras à disposição, haviam lá câmaras em que elas podiam mexer, e foi essencial esta ligação, e tentamos sempre ao longo de todas as sessões basear muito no learning by doing, ou seja, as crianças terem uma ação naquilo que estavam a aprender e terem um contacto direto com o material, tanto que elas trouxeram também consigo alguns exemplares de casa para criarem então os pacotes de conservação e aprenderem a ler também a fotografia. Aqui são exemplos de algumas das imagens de algumas sessões, como também, por exemplo, ao estúdio de fotografia, o Estúdio Insta, que é um estúdio em Campo de Ourique, e elas conseguiram perceber então toda todo este mundo da fotografia, mas da fotografia também com aspirações artísticas, porque fomos ao Museu Berardo ver a Helena Almeida, e também no News Museum em Sintra, que é sobre a imagem em movimento, para eles perceberem que a partir da fotografia, anos mais tarde, conseguiu-se criar então a imagem em movimento. E de facto, e para terminar, no final de toda esta implementação conseguimos que as crianças percebessem a importância da fotografia enquanto bem patrimonial, suscetível de preservação, e que valorizassem os seus próprios exemplares, sempre então com um suporte no learning by doing, ou seja, as crianças faziam acontecer. Temos aqui outros exemplos de workshops, aqui as crianças através da fotografia faziam desconstruções, colagens, de fotografia, não a fotografia impressa em papel normal, não a fotografia de papel de fotografia mesmo. Aqui temos outro exemplo que eles tiveram a oportunidade de ver no arquivo fotográfico. E uma última coisa, eu hoje venho aqui trazer-vos este projeto também muito no sentido de tentar sensibilizar pessoas da área a criarem também outros projetos, porque nós temos o conhecimento académico, mas acho que o conhecimento não deve ficar fechado numa prateleira, ele deve ser passado à comunidade com projetos deste género. A verdade é que este projeto surge também como um produto patrimonial, pode ser adaptado a outras realidades, não só à realidade de Lisboa, mas a realidades de outros pontos do país, e deixo-vos então aqui o meu desafio de poder-se criar nos vossos projetos pessoais, poderem criar algumas
formas de transmissão sem ser apenas o papel e o livro que fica na prateleira de uma biblioteca. Façam acontecer.